Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam bem-vindos ao seminário Ganhar. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o assunto missões urbanas e atos de bondade. Então, qual que é o nosso texto base aqui? Nosso texto base é Mateus, capítulo 25, versículo 35. Diz assim, ó: Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Versículo 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então veja bem, qual que é o nosso desafio hoje como igreja? O nosso desafio hoje é nós acabarmos, no meio de tantas agendas, no meio da nossa estrutura, no meio dos nossos eventos, dos nossos movimentos, nós acabarmos perdendo a sensibilidade com aquelas pessoas que estão caindo à beira do caminho. Então veja bem, o próprio Jesus valorizava muito as missões urbanas também. Então veja bem, o Evangelho de Deus, ele nunca foi indiferente à dor humana. O que Jesus pregou nunca foi algo somente de palavras, né? Mas era em atos concretos de bondade também. Então, quando a gente fala de missões urbanas, a gente está falando desse tipo de entendimento, de que a igreja é chamada para servir a cidade também. A casa de Deus não pode ser apenas conhecida como uma igreja ali do lado da Beira-Rio, uma igreja que está ali na Beira-Rio, do lado da Kikos, do lado do Pizzalenha. Não, a casa de Deus tem que ser conhecida como uma igreja que abençoa Cachoeiro de Itapemirim. As pessoas precisam nos conhecer por aquilo, pelo tanto que nós servimos a nossa cidade. Cachoeiro de Itapemirim precisa sentir que essa igreja ela é viva. Sabe quando que uma igreja é relevante dentro de uma cidade? É quando a gente pensar assim, se tirar essa igreja de Cachoeiro de Itapemirim, a cidade vai sentir falta? Imagina hoje um cenário aqui muito hipotético, né? Mas um cenário onde não exista mais igreja Casa de Deus. Amanhã, sei lá, depois de amanhã, fecha a igreja, né? Acabou, igreja Casa de Deus por algum motivo hipotético aqui. A cidade vai sentir falta? Ou a cidade vai continuar a mesma coisa? A resposta para isso diz muito a respeito do quão relevante nós somos na nossa cidade. Então, se a resposta for, fechou mais uma igreja ali, né? É assim mesmo, abre igreja, fecha igreja. Isso significa que nós não somos relevantes em missões urbanas e em atos de bondade. Agora, se fecha uma igreja como a nossa e a cidade começa a sentir falta, né? Aí sim a gente pode falar, nossa, uau, somos uma igreja que está fazendo a diferença dentro da nossa cidade. Então a cidade de Cachoeiro de Itapemirim precisa sentir a presença e a vida da igreja Casa de Deus, amém? Então vamos falar um pouquinho de missões urbanas, né? Quando a gente fala de missões urbanas, né, a gente está falando aqui de uma expressão prática do evangelho, queridos. Tudo que a gente prega é muito bom, né? A nossa igreja tem um excelente conteúdo hoje, só que a gente precisa colocar também tudo que nós pregamos em prática. E uma das melhores formas da gente colocar hoje em prática aquilo que nós pregamos é através das missões urbanas, é através dos atos de bondade também. Então, missões urbanas são ações intencionais da igreja voltadas para alcançar, servir, acolher, evangelizar pessoas que vivem hoje em contextos de vulnerabilidade, né, em contextos de exclusão, em contexto de dor, em contextos de abandono, em contexto de invisibilidade social.
Então, a gente não está falando aqui apenas de ações sociais, mas a gente está falando aqui de uma expressão concreta do amor de Deus para a nossa cidade e para aqueles grupos que não têm todo o acesso de estrutura que nós temos. Então, o primeiro ponto aqui, o evangelho que nós pregamos precisa ser um evangelho também visível, não só de palavras. Olha, 1 João, capítulo 3, 17 e 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, um amor que não se move, ele é um discurso vazio. A gente precisa amar de prática também, não só de palavra. Imagina só esse contexto aqui, que é um contexto, vou falar algo aqui que está na nossa rotina. Acaba o culto, você sai ali pela porta da igreja e tem um cara revirando lixo para comer, né? E aí você fala pro cara assim: ah, cara, Jesus te ama, amigo. Aí vai falar assim: mas, pô, Jesus me ama, cara? Como que Jesus me ama sendo que eu tô aqui comendo lixo? Como que Jesus me ama como que Jesus vai mudar minha vida se eu tô dormindo na rua? Então, só falar um discurso para aquela pessoa, por mais que isso seja uma verdade, a gente sabe que isso é uma verdade, que Jesus ama aquela pessoa, que Jesus vai mudar a vida dela, se não tiver uma parte prática por trás disso, não faz sentido nenhum. E a mensagem espiritual, que é o amor de Deus, não vai chegar no coração daquela pessoa. Por isso que Jesus nos deu estratégias de alcançar as pessoas através dos atos de bondade, através dos atos sociais, das missões urbanas, que é o que a gente está falando aqui. Então, a bondade também é uma linguagem do reino, né? Então, tem pessoas que antes de elas ouvirem um sermão, uma palavra específica, elas primeiro precisam escolher, primeiro precisam experimentar acolhimento, dignidade, cuidado. Tem pessoas que vão precisar experimentar compaixão, a nossa presença, a nossa atenção. Tudo isso são pequenos atos de bondade que preparam o terreno para que o evangelho seja pregado e essa palavra venha brotar no coração daquela pessoa. Então, se você for jogar, às vezes, a semente de primeira, a pessoa vai ter algum nível de resistência ali. Mas se você, primeiro, cuidar daquela pessoa, se você der atenção para aquela pessoa, se a pessoa sentir que você tem compaixão da situação que ela está vivendo, a sua atenção, o seu acolhimento, quando você pregar a palavra, ela vai estar muito mais receptível e aí a chance, né, daquela semente brotar no coração daquela pessoa, ela é muito maior, tá bom? Então, a igreja, ela tem a responsabilidade, falando um pouquinho da responsabilidade da igreja, não só de pregar a palavra espiritual, mas também a responsabilidade social, né, social diante de uma cidade. Então, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, vai falar que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Veja bem, sal da terra, falando, né, do contexto do mundo em geral, luz do mundo, né, o mundo está em trevas, né? Nós não somos a luz da casa de Deus. Não, quem está na casa de Deus, quem já está caminhando, já está na luz. Nós somos a luz para aquelas pessoas que ainda estão em escuridão. Então, o nosso chamado, ele não é para dentro das quatro paredes, né? Esse é o maior engano que a gente pode ter. Achar que ser igreja é ir no culto todo domingo, levantar a mão, dar oferta, ou ler a minha Bíblia, ouvir uma pregação. Não. Deus nos chama para influenciarmos o mundo. Deus nos chama para nós influenciarmos a terra. Então, esse é o nosso chamado. Sal da terra, luz do mundo. É para isso que o Senhor nos chamou. Então, a nossa cidade, ela precisa ser servida por nós. Nós, como igreja, nós somos um agente de transformação para Cachoeiro de Itapemirim. Imagina só, se a igreja entendesse isso, o poder que ela tem e qual é a real missão dela dentro da cidade, a nossa cidade seria transformada, porque vamos lá, vamos dizer que a gente tem aí, sei lá, 200 igrejas, por exemplo. Imagina 200 igrejas entendendo que são 200 pontos de transformação para Cachoeiros de Itapemirim. Imagina só o nível de mudança, o nível de transformação que a nossa cidade iria experimentar. Imagina se as igrejas elas parassem de olhar apenas para o culto delas de domingo e começassem a olhar para a necessidade real da cidade. Quais são as dores que Cachoeiro de Itapemirim tem? Quem está sofrendo perto de nós? Quem tem dor perto de nós?
Quais são os grupos invisíveis aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, aonde a nossa presença precisa ser percebida. Então, a cidade, como a gente falou no início, precisa sentir a nossa presença. Então, como que a gente identifica isso? Quando a gente começa a buscar uma sensibilidade territorial, quando a gente começa a olhar para a nossa cidade, entender quais são as dores dela. É fome, por exemplo, a pessoa vai fazer uma missão na África. Qual que é a maior dor ali, geralmente? Fome. Não tem comida, não tem água. Tem lugares que a gente vai, né, que às vezes a gente vai fazer uma obra, bairros dentro de Cachoeiro, que às vezes a questão é violência, é muita violência, ou é muito dependente químico, ou é muita prostituição, muita imoralidade, crianças em vulnerabilidade. A gente viu aí, ano passado, a situação lá de Marajó, né, onde os próprios pais vendem as filhas ali para os turistas, né, porque é a única fonte de dinheiro deles. Então, a igreja tem que entrar num contexto desse para parar isso, né? Tem que resolver esse tipo de dor. Tem lugares que o problema é a pobreza extrema, bairros, sei lá, que são esquecidos na cidade, que ninguém quer ir para aquele bairro, né? Se a gente parar para ver alguns bairros da nossa cidade, todo mundo parece que fala mal daquele bairro, todo mundo fala de uma crise que tem ali dentro, né? Então, às vezes também tem lugares que a crise é espiritual. Por exemplo, a gente vê missionários indo para a Europa, e o pessoal fala assim, não, você tem que ir para a África, é na África que está precisando. Mas não, se você for ver na Europa, que foi o lugar que surgiu, tiveram os maiores avivamentos, né? John Wesley, Martin Lutero, a Reforma e tudo mais. Você vai na Europa e hoje você vê que existe uma grande crise espiritual. Então, eles precisam, é uma dor deles ali. Então, a igreja tem que ser enviada para esses lugares para atender essas necessidades específicas. Então, falando nesse contexto agora de pessoas vulneráveis, né? A Bíblia já vem falando disso desde o Antigo Testamento, né? Deus, se você for ver lá em Deuteronômio, né? Quando Deus está dando as leis para o povo ali, ele vai falar também de fazer justiça ao órfão e à viúva, ele vai falar de você, do povo dele, o povo de Israel, vocês têm que amar o estrangeiro, que um dia vocês forem estrangeiros também, então vocês têm que amar o estrangeiro, vocês têm que amar e cuidar do órfão, né? Vocês têm que cuidar da viúva. Ninguém pode ficar desassistido, ninguém pode ficar isolado. Deuteronômio também vai falar, pois nunca deixará de haver pobres na terra, então vocês têm que cuidar dos pobres. O pobre não pode viver faminto. Isaías vai falar de você repartir o pão, né? Provérbios 19:17 vai falar que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Então, tem vários versículos que você vai encontrar no Antigo Testamento falando ali sobre se compadecer dos vulneráveis. Então, meu irmão, se é algo que está na Bíblia, se é algo que está no manual, é algo que Deus nos ordena a fazer, não é uma opção para a gente, né? A espiritualidade sem a compaixão, ela é incompleta. Não adianta. Eu sou espiritual porque eu dou um glória a Deus alto. Para com isso, né? Às vezes a maior espiritualidade está nesse servir. Às vezes não, né? A Bíblia fala disso. Jesus foi o exemplo principal disso. Então, você quer medir o seu nível de espiritualidade, começa a medir ele através do quanto que você serve o vulnerável. Né? Se a gente parar para ver na visão bíblica, a espiritualidade ela nunca foi separada de justiça. Espiritualidade de verdade sempre é acompanhada de justiça, de misericórdia e de compaixão. Então você vai ver que no Novo Testamento, né, Jesus é o maior exemplo disso. Jesus nos mostra muito isso, né, que ele não viveu isolado da dor humana, né? Ele tocou nas pessoas, ele acolheu os excluídos, ele se aproximou daqueles que eram rejeitados, né? E era o contrário do que os espirituais, entre aspas, da época faziam, que eram os fariseus. Os fariseus, eles não queriam chegar perto do leproso, eles não queriam chegar perto do pobre, eles não queriam chegar perto do mendigo, do cego, não. Eles não queriam. E eles eram os que tinham aquela pinta de espirituais, né? Super espirituais, mas
Mas não é esse o nível de espiritualidade, não é isso que é espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que Jesus fez. Ele tocava no cego, foi lá no tanque de Betesda, todo mundo fedendo, todo mundo jogado, Jesus lá curando o cara, Jesus lá pregando o evangelho, pregando a boa nova, né? Então você vai ver nos evangelhos ali, Jesus tocando no leproso, Jesus e a mulher samaritana, que era rejeitada também ali, né, pelo povo judeu, Jesus e Zaqueu também, né, Jesus, né, entre os pecadores, entre os publicanos, Jesus ali com prostituta, né, pregando o evangelho ali para prostituta. Então, olha o tipo de gente que se assentava na mesa de Jesus. Será que foi por acaso isso? Não, foi para nos deixar um exemplo, né? É um exemplo para nós essa questão. Então, servir as pessoas fala da minha fidelidade com o reino de Deus. O texto que a gente leu no início, Jesus falando, né? Tive fome e deste-me de comer. E aí ele vai falar, e aí eles perguntam, né? Mas quando isso? Quando que o Senhor teve fome e eu te dei de comer? Quando você fez a um dos meus pequeninos. Então, olha isso que loucura, né? Quando você tá servindo alguém vulnerável, é como se você estivesse servindo o próprio Cristo. Próprio Cristo. Que loucura! Quando você paga um prato de comida, por exemplo, para um morador de rua, você tem que ter aquele entendimento assim, cara, eu tô dando um prato de comida para Jesus. E isso é poderoso demais. Então a gente não pode ignorar. Agora você pensa o contrário também, quando você nega um prato para a pessoa, quando você nega um alimento para o vulnerável, cara, você está negando o alimento para Jesus. E Jesus vai nos cobrar de tudo isso, queridos. Então por isso que é muito importante a gente voltar os nossos olhos para essa necessidade, porque a gente parar para analisar, a indiferença é pecado, né? A indiferença é pecado. Tiago 4,17 vai falar que aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem está cometendo o pecado. Então, a omissão, a indiferença com as pessoas é um pecado também. Então, a gente não pode cair no perigo de viver uma fé sem compaixão, uma fé onde eu amo o visitante do domingo, mas eu não amo o cara que eu encontro depois do culto de domingo na rua, né? Ou uma fé onde, vamos lá, vamos sair um pouquinho dos moradores de rua aqui, mas vamos falar daquele irmão da sua célula que você vê que tá sempre com a mesma roupa, aquele irmão da sua célula que você vê que na célula o cara tipo come desesperadamente na hora do lanche ali. Você já parou para perguntar se aquele ali não é o único momento que ele consegue se alimentar bem durante a semana? A gente já teve vários casos assim dentro da igreja, né? Onde a gente tinha essa percepção, cara, esse cara tá estranho, né? Na hora do lanche ele come ali, parece que não tem até comida em casa, e quando a gente ia ver, realmente, o cara tinha farinha e açúcar dentro de casa. A gente via o cara sempre com a mesma roupa, e aí quando a gente ia pesquisar a fundo, realmente, o cara só tinha aquela roupa para ir na igreja. Então, a gente não pode ser indiferente em relação ao nosso próximo. Isso não quer dizer só o cara que está na rua, mas o cara, às vezes, que está dentro da própria igreja. Então, a gente tem muitos casos assim. E a Bíblia fala também que no final dos tempos, o amor de muitos, por causa do aumento da iniquidade, ele iria se esfriar. Mas nós, igreja, não podemos deixar o amor se esfriar nos nossos corações. A gente precisa, na verdade, lutar contra toda indiferença, lutar contra toda falta de amor, lutar contra toda ignorância com a situação do meu próximo e nos atentarmos e restaurarmos essa compaixão nos nossos corações para ajudarmos os nossos próximos. Então, vamos lá, de uma forma prática aqui agora, quem são as pessoas que a igreja precisa enxergar? Né? Quem são as pessoas que a igreja precisa demonstrar a bondade de Deus, demonstrar o amor de Deus? A gente colocou uma lista aqui, mas você pode identificar também outros pontos sem ser esses que eu vou falar aqui. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas crianças em orfanatos ou que estão em orfanatos ou que estão vulneráveis também na rua. Então, nós podemos abençoar essas crianças, mostrando para elas a paternidade de Deus. São crianças, a gente
como igreja, a gente faz, né, de vez em quando, algumas visitas em orfanatos, e são crianças assim, gente, que tem tudo para dar errado. Tudo, tudo. O cenário delas é perfeito para dar errado. Então, se a igreja não fizer nada, elas vão dar errado. Elas vão para o inferno. Elas vão fazer muita coisa ruim. Então, qual a nossa função como igreja? Mostrar o Deus Pai para os órfãos. Mostrar, dar estrutura para eles crescerem, dar estrutura para tirar eles daquele contexto de vida, de família totalmente disfuncional que eles tiveram, que os levou até um orfanato, por exemplo. Tirar eles dessa realidade e mostrar para eles, ó, isso aqui é família, isso aqui é mesa, isso aqui é o Deus Pai. Função da igreja. Moradores de rua, mesma coisa. Às vezes a gente fica, o cara quer dinheiro, só quer comprar droga, não quer nada com Deus. Não é essa a nossa função. A gente, como igreja, a gente tem que direcionar essas pessoas. Hoje nós, como igreja, não temos um espaço para receber essas pessoas e fazer um tratamento com elas, né, e tudo mais. A gente consegue ajudar mais na parte alimento e parte espiritual. Mas hoje existem diversas casas de recuperação de outras igrejas que a gente pode também direcionar essas pessoas, que a gente pode ajudar essas pessoas, né? E nós, como igreja, também podemos fazer, em algum nível, também nossa parte. Um belo dia a gente pegou, né, uma véspera de Natal, a gente pegou e fez um jantar, né, alugamos mesas, cadeiras, né, fizemos lá no salão da igreja de uma forma bem bonita, um jantar bem bacana para os moradores de rua, saímos catando todo mundo na véspera de Natal, assim. Fizemos lá um jantar para eles ali, e foi muito bom, eles ficaram muito receptíveis, né, eles criaram um nível de abertura, onde a gente pregava o evangelho para eles na rua, quando eles encontravam a gente, né, eles se tornaram nossos amigos, né, porque encontrava a gente na rua, ô fulano, ô Lucas, as outras pessoas que viam com a gente também, e parava, conversava, e muitos, olha só que coisa, né, talvez o pessoal que participava daquela época não sabe, mas muitos saíram da rua. Muitos voltaram para casa, muitos voltaram para suas cidades, através de pequenos atos, né? Não precisa de muito hoje, igreja, mas com pouco que a gente faz, a gente consegue impactar a vida das pessoas. Então, moradores de rua, dependentes químicos, como eu já falei aqui, a gente consegue hoje direcionar eles para outros projetos que conseguem ajudá-los. Os idosos também nos asilos, né? Idosos que, geralmente, qual é a dor do idoso nos asilos? Se sente abandonado, minha família me abandonou, meus filhos me abandonaram. Então, no final da vida daquela pessoa ali, a igreja pode ser um suporte para ela também, né? Então, trabalhos também nos bairros periféricos, né? A igreja hoje ela pode entrar também nas periferias, né? Como vocês já sabem, a gente tem o costume de fazer ações sociais, né? Estamos voltando novamente com essa prática de uma forma mais regular, mas lá atrás também nós fizemos muito ações sociais de ajudar bastante a comunidade, de levantar mais de 100 cestas básicas e abençoar o bairro ali. Outro povo também que está em vulnerabilidade que a igreja pode ajudar são as prostitutas. A gente já fez evangelismo ali no trevo da Coca-Cola. Às vezes é um lugar que muitos não querem estar, mas é o lugar que Deus chamou a igreja para ir, né? Então eu lembro que a gente ia ali, orava por aquele povo que estava se prostituindo e elas, né, eles ali, né, tudo misturado ali, choravam, né, sentiam realmente uma vontade de mudar de vida. Então a gente tem que ir ali semeando, plantando algo ali na vida das pessoas, né? Pessoas com deficiência também, a igreja tem que hoje buscar uma estrutura para acolher também pessoas com deficiência, homossexuais, né? Então, vamos lá, é o tipo de gente que às vezes a gente não está acostumado a lidar e às vezes a gente, na nossa ignorância, na nossa arrogância, na nossa falsa espiritualidade, a gente se opõe a esse tipo de pessoa. A gente pensa, o LGBT, é o da esquerda, não sei o quê. Para com isso. A gente tem que amar essas pessoas e a gente tem que incluir essas pessoas na nossa mesa, na mesa de Cristo também, no corpo de Cristo, porque todos eles são especiais e Jesus morreu por eles também. Então a igreja tem que se capacitar hoje para receber também esse tipo de pessoas, né? Os presidiários, né? Quem teve um passado ruim, criminoso e agora quer voltar, o que a igreja faz? Né? Então a igreja tem que entrar nos presídios. São lugares, gente, que Jesus entraria.
São lugares que no nosso tempo Jesus estaria ali também. Hospitais, a igreja precisa estar nos hospitais, orando lá pelas pessoas com câncer, cantando um louvor lá, tá em estado terminal, vamos lá orar, vamos lá, a gente crê que Deus cura, a gente crê que Deus pode te tirar desse estado terminal, e vamos orar por todo mundo aqui, doação de sangue, pessoas que estão, sei lá, com algum tipo de doença, né? Pessoas que estão sofrendo na alma, né? A igreja tem que ajudar essas pessoas também. Então tem essas campanhas aí de Setembro Amarelo, né? Que vai falar um pouco dessas questões emocionais. Hoje a igreja tem profissionais da saúde emocional, então a igreja tem que abençoar também pessoas que estão sofrendo, porque, como dizem, né, a depressão, a ansiedade são as doenças do nosso século, são as doenças da nossa geração. Então a igreja precisa dar suporte para esse tipo de gente, né? Pessoas que são rejeitadas socialmente, e pessoas, como eu já falei aqui, da nossa própria comunidade que estão em alguma necessidade. A gente precisa abrir os nossos olhos, entender, será que essa pessoa está precisando de ajuda? Porque as pessoas não vão falar. Se o cara tá com a dispensa vazia, se o cara tá com as contas dele vencendo, se o cara tá com a luz cortada, você acha que ele vai falar? Raramente vai falar, é constrangedor. Então, muitas vezes, a igreja tem que ter esse tipo de percepção. As células, essa é uma das estratégias da célula, essa aproximação com todos os membros. Então, nessa aproximação, a gente tem que conseguir identificar se alguém ali do nosso grupo está tendo alguma necessidade básica também, né? Então isso é uma função nossa, isso é uma função, queridos, da igreja. Não é o chamado só do ministério de evangelismo. Às vezes a gente pensa isso, né? Ah, não, isso aí, quem tem que ir nas casas, quem tem que fazer visita, quem tem que entender isso aí é o ministério de evangelismo, mas não. Isso é uma função de toda a igreja, sem exceção, queridos, sem exceção, de toda a igreja. Você vai ver que lá na igreja de Atos, né, vai falar que todos eles criam, né, na palavra que era pregada, estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Então, eles estavam sempre ali se cuidando, né? Em Atos também vai falar que não, Atos 4:34, vai falar que não havia nenhum necessitado entre eles. Nenhum, porque eles dividiam os bens deles entre si, né? Então não tinha um mais rico, um mais pobre, né? Até parece um socialismo ali, né? Mas era esse o modelo daquela igreja. Eles dividiam as coisas entre eles aí para que não houvesse necessitados. Então era uma igreja que tinha o culto dela, né, nos domingos, vou contextualizar aqui, tinha batismo no Espírito Santo, tinha salvação, tinha batismo nas águas, mas também tinha esse tudo em comum, né? Eles se ajudavam, eles estavam sempre juntos, não tinham pessoas passando necessidades. E a igreja de Atos é um modelo de igreja para nós hoje. Então, Deus nos chama, Jesus está nos chamando para nós, casa de Deus, sermos esse tipo de igreja. Então, qual é o pequeno ato de bondade que você pode fazer hoje para a sua cidade, para os vulneráveis ao seu redor? Então, falando agora de uma forma prática, o que nós, como igreja, podemos fazer? Como a gente falou aqui, né? Tem coisas que são mais complexas e às vezes você não consegue mudar da noite para o dia. Nós, como igreja, com a estrutura que nós temos, nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Mas existem coisas hoje que são simples e que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, que está participando desse seminário, consegue fazer. Então, distribuição de alimentos e cestas básicas, né? É uma coisa simples, que a gente coloca ali no grupo da igreja e consegue levantar uma cesta básica rápido para ajudar uma família, né? Ou às vezes você mesmo consegue ir lá e pagar do seu bolso uma cesta básica para ajudar uma família ali. É um ato de bondade. Isso é missão urbana. Evangelismo nas ruas, evangelismo nas praças. Um dia a gente pegou uns jovens da igreja, era um show do Gustavo Lima, lá no Parque de Exposição, e a gente vestiu um menino da Igreja de Jesus e botou ele com um cartaz, segurando um cartaz da música do Gustavo Lima, né? Eu tô com saudade de você, saudade de você. E a gente foi para lá,
oramos lá, encontramos um monte de desviado, abençoamos um monte de gente chorou nas orações, pessoas vazias, pessoas precisando de Deus. A igreja precisa estar nesses ambientes, né? Não, mas eu vou no show do Gustavo Lima, o que vão pensar de mim? Deixa eu te falar uma coisa, se Jesus tivesse em 2026, ele estaria lá no show do Gustavo Lima. Jesus estaria lá, loucura isso, hein? Mas lá no Rock in Rio, lá no Lollapalooza, Jesus estaria nesses lugares. Claro que não é todo mundo que tem também agora, né, estrutura para estar nesses tipos de lugares. Uma vez eu conto sempre a história de um rapaz que se converteu, passou pelo encontro, e aí era véspera de carnaval, ele falou assim, cara, eu vou pra praia e vou ganhar todos os meus amigos, vocês vão ver, ele tava queimando mesmo por Jesus, né? E ele falou assim, vou ganhar meus amigos, vou trazer todo mundo pra igreja. Meus irmãos, já se passaram uns 10 anos e até hoje o rapaz não voltou. Então, para esse tipo de evangelismo, em shows, essas coisas, exige um nível de estrutura e preparo também, porque a guerra espiritual é grande. Mas a igreja precisa estar nesses lugares, precisa estar nas praças, precisa estar pregando, precisa estar se posicionando para a cidade. Outra coisa simples aqui, visita a hospitais, qualquer pessoa pode chegar lá, fazer uma visita no hospital, entrar numa sala e falar, gente, só quero fazer uma oração por vocês aqui, que Deus cure vocês, que Deus fortaleça vocês, né? Enfim, traz uma palavra lá de consolo. Às vezes você entra na sala de estado terminal e a sua palavra de consolo, às vezes tem pessoas ali que vão morrer sem Jesus. E aí você chega ali, prega uma palavra, prega um João 3,16. Quem quer entregar a vida para Jesus hoje aqui? E várias pessoas ali podem acabar entregando a vida para Jesus e vão partir com Jesus. Olha que lindo isso, que poderoso, igreja. Isso aqui é... Não sei se você fica empolgado com isso, mas eu fico muito empolgado. Então, várias pessoas podem acabar entregando a vida para Jesus ali. Asilos, né? Não é difícil fazer visitas em asilos também, visitas em orfanatos, né? Já fizemos várias aqui também na nossa igreja. As ações sociais também nas comunidades periféricas, né? Então existem muitas comunidades hoje precisando de uma palavra, lugares que ninguém quer ir, é muito crime, é muito não sei o quê, e a igreja precisa estar lá. Ações com dependentes químicos, é algo às vezes mais complexo, mas nós podemos fazer parcerias, visitas nos presídios. Gente, o pessoal do presídio precisa de Jesus. Tem muita gente que precisa de Jesus dentro dos presídios. Então, suporte emocional, suporte espiritual às pessoas. Você pode ser um evangelista, por exemplo, no seu Instagram e falar, gente, quem precisa de oração? Comenta oi aqui. E aí a pessoa comenta oi ali, você ora por ela, você, daqui a pouco você chama ela para a igreja, vem cá, conversa com o meu pastor aqui, conversa com esse líder aqui, essa pessoa que vai te dar um conselho melhor ainda e tal. E é uma forma de ganhar, projeto com crianças e adolescentes. As ações sociais, às vezes, que a gente faz, elas impactam, não acabam impactando, às vezes, tanto os pais das crianças, mas o fato de impactar as crianças já é poderoso, meu irmão, porque tem crianças, né, nessas ações que a gente faz, e como a gente falou também nos orfanatos, que, cara, tem tudo para dar errado. Então, um simples ato da igreja pode mudar a vida daquela pessoa ali, né, daquela criança, né? Olha só, com tanto de igreja que existe hoje, olha só, a gente tem milhares de igrejas hoje, né? Em cada esquina, né, tem um monte de igreja. Existe uma estatística, né, eu posso trazer ela para você depois aqui, com mais detalhes, mas ela é mais ou menos assim, se pelo menos 25% a 30% da igreja adotar uma criança, acolher a causa da adoção do órfão, não existem mais órfãos no Brasil. A gente acaba com os órfãos no Brasil. Não vão existir mais órfãos. Isso é poderoso, né? Já pensou? De milhões de crentes que existem, se somente 30% no Brasil adotarem uma criança ou um adolescente, a gente zera a taxa de órfãos no Brasil. Então, igreja, é muito fácil a gente falar contra aborto. Mas não pode abortar, é pecado abortar. Mas a igreja, ao mesmo tempo que ela condena o aborto, ela tem que apoiar a causa do órfão. Se ela só condena o aborto e fala, não, bota lá no orfanato, né? Você não quer o filho, bota lá no orfanato. E se a igreja não adota, não faz sentido. Nosso discurso é hipócrita. Então, nós temos que passar a olhar para esses
para essas estatísticas e para esses pontos com mais atenção. Outra coisa simples aqui, campanhas de inverno, né? As famosas campanhas do agasalho, do cobertor em tempos de muito frio, né? Isso abençoa também muitas pessoas. Mutirões de oração e evangelismo nos bairros, coisas simples, né? Que qualquer pessoa consegue fazer, bater na porta da pessoa e falar: fulano, eu sou ali da Igreja Casa de Deus, estou aqui hoje só para fazer uma oração por você. Você tem algum motivo de oração hoje para eu estar orando por você? Ponto. É algo muito simples. Então, de forma prática, hoje, a gente tem que analisar. Enquanto você ouviu tudo isso daqui, agora eu quero te convidar para uma prática. Eu quero que você analise qual é a dor da nossa cidade. Qual é a dor que você identifica em Cachoeiro de Itapemirim? O que você vê como necessidade hoje, uma dor da nossa cidade? Como que a gente pode ajudar nisso? Quem está sofrendo perto de nós? Existe alguém na sua célula passando necessidade? Existe alguém na sua célula passando algum desafio? O que nós podemos fazer como igreja local? A gente estava ali na igreja da cidade ano passado e eles falam muito de atos de bondade, né? O nome da igreja é Igreja da Cidade justamente para isso, porque eles servem muito a cidade. Então, a moça estava falando lá, de vez em quando a gente pega a célula e vai com a célula pintar os bancos da cidade. Aí o pessoal vê assim: por que vocês estão pintando o banco da cidade? Não, porque assim, a gente ama a nossa cidade, a gente está aqui para servir a nossa cidade. Pô, legal, de que igreja vocês são? Igreja da cidade. E aí muitas pessoas ficam admiradas com aquilo ali e vão para lá, para a igreja deles. Outra pergunta que a gente precisa fazer: quais grupos nós ainda não estamos enxergando? Quais grupos precisam de uma atenção especial da Igreja Casa de Deus? Então, analisa essas 4 perguntas. Onde está a dor da nossa cidade? Quem está sofrendo perto de nós? O que nós podemos fazer hoje como igreja local? E quais grupos nós ainda não estamos enxergando? Entendendo isso, queridos, agora a gente precisa ouvir o chamado do Senhor e entrarmos no nível de despertamento. Tudo que a gente falou aqui não é uma aula do Lucas, não é o Lucas que está falando, é o Senhor Jesus que está falando. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, discípulos de Cristo, nós precisamos seguir o que Ele nos manda. Então, hoje, no nível da sua capacidade, decida ser um missionário, decida fazer um ato de bondade, decida viver essa cultura na sua vida. É um despertamento que o Senhor está nos chamando. É um tempo também de arrependimento que o Senhor está nos chamando, sabe? De nós darmos meia volta desse caminho egoísta, muitas vezes, que a gente está caminhando. Eu me incluo nisso aqui, tá? Um caminho egoísta de eu quero ser abençoado, eu preciso ser abençoado, o Senhor me abençoa, o Senhor me dá isso, e eu não abençoo ninguém. Então, Deus está nos chamando para dar meia volta e começarmos a impactar a nossa cidade, nos arrependermos diante de Deus por viver uma vida muito egoísta e começarmos a ser despertados na compaixão com os vulneráveis, compaixão com os invisíveis, compaixão com aqueles que precisam de Deus. Sabe, quando a igreja enxerga os invisíveis, a igreja começa a sentir o amor de Deus. Você quer ser cheio do amor de Deus? Começa a enxergar os invisíveis. Termino aqui com você falando disso, né, desse testemunho. Uma vez a gente estava evangelizando lá no trevo da Coca-Cola os travestis lá, as prostitutas, e aí enquanto a gente orava por eles ali, eu lembro que eu estava de olho fechado orando, né, e tinha uma pessoa chorando muito, né, chorando muito mesmo, né, chorando assim, copiosamente. E eu falei: nossa, pô, Deus está tocando ali essas meninas aí. Só que quando eu fui ver, foi uma pessoa do nosso meio que estava chorando assim copiosamente. Uma pessoa do nosso meio que estava ali extremamente constrangida, né, extremamente emocionada. Mas por quê? Porque o amor de Deus tocou aquela pessoa. Ela conseguiu sentir a dor daquelas prostitutas, daqueles travestis que estavam ali, e Deus tocou ela ali poderosamente com o amor dele. Então, você quer ser cheio do amor de Deus? Você quer ser cheio da graça de Deus, de unção de Deus? Começa a olhar para os invisíveis. Começa a sentir a dor que essas pessoas sentem.
Começa a observar o vazio que elas estão vivendo, que você vai começar a olhar para elas como Jesus, e o amor de Deus, ele vai invadir o seu coração, tá bom? Então, só quero te dizer uma coisa, você é um missionário, você é uma missionária, a Igreja Casa de Deus é uma igreja de missionários, sabe? A gente não precisa ir para a África, tem muito missionário lá já, e Cachoeiro tem uma demanda gigantesca para nós como igreja, gigantesca mesmo para nós como igreja. Vamos ser uma igreja da cidade, vamos ser uma igreja que serve a cidade, que serve Cachoeiro de Itapemirim, ao ponto de, se a Igreja Casa de Deus por algum motivo acabar, eles vão sentir muito a nossa falta. Eles vão falar assim, cara, cadê? A gente precisa daquele povo que estava ali do lado da Kikos, porque eles abençoavam muito a nossa cidade. Amém, queridos? Deus abençoe. Um forte abraço aí, um beijo no coração. Tchau, tchau.